Muito grato. Aqui. Bom, você fica muito rápido, você vai estar filmando e uma dica. Aqui bate um vento bom. Bom, fica lá do outro lado. Obrigado. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes nas nossas vidas. Mas é que ainda na nossa imperfeição, na nossa cegueira, na nossa dificuldade, é que ainda temos tantos obstáculos dentro de nós mesmos para enxergá-las, para percebê-las, para figurá-las em nossas existências. Então, que nós tenhamos um mínimo de gratidão por essas tantas bênçãos que aí estão o tempo inteiro. Na noite de hoje, a gente tem a chance de conversar um pouco sobre esse mestre que nos serve de modelo e guia, conforme está consolidado lá na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus é aquele a quem Deus nos oferece por modelo e guia para as nossas vidas. É o que os espíritos de Escol asseveram nessa questão. Com isso a gente percebe que Jesus é o ser mais pleno que já pisou no planeta Terra. Jesus é aquele que não serve apenas de guia, ele é também modelo. Guias nós temos vários, inúmeros. Ele é modelo. E na noite de hoje, especialmente, a gente tem a chance de conversar sobre o primeiro capítulo de uma obra belíssima, chamada Primícias do Reino. Eu gosto muito dessa obra de maneira muito especial. Primeiro porque eu conheci esse livro através da influência de André Luiz Peixinho. Ele era meu preceptor à época e havia falado da necessidade de que eu lesse o capítulo 17 deste mesmo livro, que é sobre Maria de Magdala, Maria Madalena. Eu li aquele livro e era o primeiro livro de Amélia Rodrigues que eu conhecia. Não conhecia nenhuma obra dela até então. Foi Amor à Primeira Vista. Porque Amélia Rodrigues me toca de maneira muito especial. Amélia Rodrigues traz uma perspectiva amorosa sobre Jesus. Traz um olhar poético sobre Jesus. Ela descreve como ninguém cada detalhe da ambiência e também da ambiência psíquica do que ecoa na alma daquelas pessoas que tiveram a chance de cruzar os caminhos com os caminhos do Cristo. E Jesus, descrito por Amélia Rodrigues, sempre me tocou de maneira muito especial. Porque não é aquele Jesus distante, não é aquele Jesus que simplesmente está lá pregado numa cruz, numa parede, ornando um ambiente religioso. Não. É um Jesus que se aproxima de nós com sua amorosidade, com seu carinho, com seu olhar venerando, nos inspirando na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. É um Jesus que aponta o roteiro, aponta possibilidades para o nosso caminhar.
Jesus apresentado por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino me toca de tal maneira que eu saio do raciocínio. Porque eu confesso a vocês, no início eu era muito afeito à perspectiva científica da doutrina espírita. Eu era muito afeito a compreender a encarnação, a estudar a pluralidade das existências corpóreas, a estudar a pluralidade dos mundos habitados, estudar o perispírito, estudar a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a possibilidade de dialogar mediunicamente com seres que já partiram da vida física. Era o que eu gostava. Até que eu tomei uma espécie de tapa com luva de pelica, tapa sem usar as mãos. Numa reunião mediúnica, quando eu frequentava um centro espírita pequenininho que tem ali na Maralina, que tinha, na época, nem existe mais, Casinha da Fraternidade Joana de Ângeles. Ficava numa ladeira para quem ia para o nordeste de Amaralina. Nessa reunião, o Espírito me chamou à mesa, eu estava na sustentação, no círculo externo da reunião mediúnica, o Espírito me chamou à mesa, aí eu achei que ia levar uma bronca. Como assim? Aí ela me chama e amorosamente diz: meu filho, você é discípulo de Tomé. Quando você for discípulo de Jesus, você vai compreender melhor. Por que discípulo de Tomé? Porque eu gostava de ver para crer. Eu gostava de tudo com os pingos nos is e nos jotas, o preto no branco. Eu queria ter certeza das coisas, porque minha fé é muito fraca. Aliás, eu me lembro na adolescência, nessa mesma época, quando uma amiga da Juventude Espírita, Paulo e Estevão, que é o meu centro de origem, me chamou e disse: você é muito religioso, não é, Danilo? Eu tomei aquilo como ofensa. Só para vocês terem ideia de como eu era cientificista. Para mim, o saber científico era o mais importante. Então, quando ela me chamou de religioso, aquilo me incomodou. E, no entanto, ela estava certa, só que dentro de uma outra perspectiva do que vem a ser religiosidade. Porque meu caminho foi aquele que está figurado na questão de número 780 do Livro dos Espíritos. A evolução intelectual que vai permitir a possibilidade da evolução moral. Foi assim minha caminhada. Eu fui primeiro estudar os fatos científicos dentro da doutrina. Sempre gostava desse olhar. Aí o Espírito vem, essa senhora, né, e diz que era preciso que eu transcendesse a perspectiva de Tomé, porque eu ainda não conseguia vislumbrar a última bem-aventurança preconizada por Jesus. Qual era a última bem-aventurança? Quando Jesus, ressurrecto, ou seja, ele na sua ressurreição, aparece para os discípulos dentro de uma sala fechada. Tomé vem e pede para tocar nas suas feridas. Jesus deixa e diz: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aí eu brinco dizendo que nós espíritas geralmente temos dificuldade com essa bem-aventurança, porque ainda precisamos do ver para crer, ainda precisamos da reunião mediúnica, ainda precisamos dos fatos espirituais,
E não é nenhum privilégio ser espírita. Muita gente acha que espírita está acima. Não, como diz o médium José Raul Teixeira, lá de Niterói, o fato de você encarnar espírita dessa vez quer dizer, muito provavelmente, que você não deu certo nas outras visões religiosas que abraçou no passado. E agora está vindo espírita para ver se assim vai. Receba essa galinha pulando, você achando que é o rei da cocada preta porque é espírita. Não, menina, não. Está tendo a chance para ver se com a fé raciocinada vai. Porque com as outras parece que a coisa não caminhava. Então não tem absolutamente nenhum mérito em ser espírita. Pelo contrário, tem responsabilidades. Pois bem, nessa obra belíssima, a gente vai ver lá no primeiro capítulo que chama-se Boas Novas, ou seja, notícias boas, que é exatamente o que significa a palavra evangelho. A palavra evangelho vem do grego euangelion, que é notícia boa. Era uma boa notícia. É algo novo, algo que está sendo trazido ali de positivo. Então, quando a gente inicia essa obra com essa perspectiva, a gente vai compreender que a vinda do Cristo é a boa nova, é a boa notícia de que nós necessitamos. É contado que Chico Xavier, quando era perguntado pelos amigos, e aí, Chico, o que é que há de novo? Ele dizia, meu filho, o Evangelho é o que há de novo. Mas Chico, o Evangelho já está aí há tanto tempo e a gente lê ele com tanta frequência. Meu filho, mas será sempre uma novidade em nossos corações enquanto não nos transformemos em prol dele. Ou seja, sempre é uma boa nova. Sempre. E é bom lembrar, Chico sentava embaixo do abacateiro, abria o Evangelho e lia em uma deferência, em um respeito único. Ele lia aquilo com tanta dedicação. Ele lia aquilo como quem estivesse vendo aquele texto pela primeira vez. Não é à toa. Inclusive nas obras psicografadas por ele, destaco aqui as obras de André Luiz, em que ele vai ter chance de dizer que os espíritos superiores, por exemplo, ele vai contar a história de Asclépio, que é um espírito tão superior que ele não consegue se manifestar pessoalmente na esfera espiritual onde se encontra André Luiz. Então é montado um aparelho, uma espécie de tela, e que médiums sim, desencarnados, também existem médiums desencarnados, ao redor daquele aparelho forneciam a substância psíquica necessária para que esse espírito se manifestasse ali. Até André Luiz pergunta se ele era de algum planeta mais evoluído que a Terra, ao que os mentores ali dizem que não, ele era um espírito da Terra. Só que tão evoluído que ele não conseguia se manifestar naquela esfera espiritual. E aí ele se manifesta através daquela tela tecnológica, mostrando-se. E no momento em que ele é entrevistado pelas pessoas que ali estavam, ele puxa um pergaminho e abre. E o que era o pergaminho? Eram os evangelhos do Cristo. Era um Novo Testamento. Com os 4 evangelhos, o livro Atos dos Apóstolos, as epístolas universais e o livro de Apocalipse. Ali estava o Novo Testamento. E ele lia aquilo com um carinho e uma atenção
trazendo justamente a informação para aquelas pessoas que faziam tantas perguntas que todas as respostas poderiam ser auridas naquele código divino chamado Evangelho. Olha para isso, como é importante. Pois Chico lia com todo respeito o Evangelho, trazendo um grande exemplo para a gente, né? Ele que conhecia aquilo ali de cor, mas mesmo assim estava ali o tempo inteiro como quem estivesse lendo o texto pela primeira vez. E não é à toa, porque quando a gente vai evoluindo, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai conseguir aprender uma coisa diferente ali. Eu digo porque eu já li o livro Paulo e Estevão 6 vezes. E confesso a vocês que foram 6 livros diferentes que eu li. É o mesmo livro, mas eu estava diferente. Então eu vou aprender de maneira diferente, no momento da minha vida, aquilo ali que está sendo posto. E todas as vezes eu chorei copiosamente de ficar desidratado. Porque mexe. Vá dizer se você leu aquela obra belíssima, melhor livro que eu já li na minha vida, se você não debulha em lágrimas no momento em que Estevão está lá caído e diz para Abigail que Saulo ainda, é um bom homem. Se ele defende Moisés até o fim, imagine quando ele conhecer Jesus. Aquela cena é por demais emocionante. Então, realmente mexe, toca profundamente. Então, cada vez que a gente pega os textos, as anotações dos que seguiram Jesus ou seguiram aqueles que seguiram proximamente, porque os 4 evangelhos do texto bíblico, 2 deles apenas são de testemunhas oculares. Mateus, que é Levi, o publicano, e João, que foi, como ele mesmo coloca, o discípulo mais amado. Os outros 2, Marcos, que na verdade o nome dele é João Marcos, era sobrinho de Pedro, enquanto que Lucas era discípulo de Paulo. Então, não tiveram um convívio próximo com Jesus, mas conviveram com pessoas que estavam com ele o tempo todo. E entrevistaram as pessoas, como por exemplo no livro Paulo e Estevão, nós vemos Lucas sendo incumbido por Paulo a entrevistar ninguém menos do que Maria de Nazaré. E chegando lá encontra Maria de Magdala e aproveita e também pega delas informações preciosas, inclusive algumas que só tem no Evangelho de Lucas. E aí a gente vai perceber por que tem visões diferentes, coisas que são semelhantes, mas tantas que são diferentes. Mas a gente vai ter certeza ali que Jesus encarna para nos trazer o exemplo do que fazer da nossa jornada. Carlos Torres Pastorino, na sua belíssima obra Sabedoria do Evangelho, que eu estudo às sextas-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube do Raciocínios Espíritas, ele traz que não é à toa que Jesus é modelo e guia. Por que modelo? Porque Jesus condensa em uma encarnação o que acontece conosco como espíritos imortais na nossa jornada evolutiva inteira. Nossa caminhada rumo à luz, nossa iluminação pessoal, nossa libertação consciencial, o nome que a gente queira dar. Nossa cristificação, eu gosto desse termo. A jornada de cristificação pessoal é aquilo ali que está na vida de Jesus. Do nascimento na simplicidade, porque ele escolhe vir no extremo da simplicidade, até a morte ignominiosa na cruz. A gente vai ver que aquele roteiro ali é tudo que a gente pode esperar da nossa jornada evolutiva.
Por quê? Porque nós também seremos negados pelos nossos amigos. Nós também precisaremos carregar a nossa cruz, ele disse isso. Precisaremos subir o nosso Gólgota, sendo humilhados, abnegando de si mesmo em prol dos outros por amor. Nós também precisamos viver aqueles passos vividos por Jesus. É uma jornada evolutiva espiritual. Ali está um símbolo do que acontece conosco na nossa caminhada evolutiva. Em algum momento a gente vai ter que despertar aquilo e vivenciar aquilo de maneira conscienciosa, ou seja, deliberada, proposital. Infelizmente, ainda aprisionados em nossos egos, não conseguimos chegar a esse despertar. Como aconteceu, por exemplo, com Saulo, que se tornou Paulo de Tarso. Paulo, que chega depois de 30 anos de caminhada, de discipulato, 30 anos, inclusive em Paulo e Estevão, a gente vê ali o momento que Paulo está em Corinto, que é preso e que é condenado a 39 chibatadas em praça pública. E aí no relato da obra você percebe que quando Paulo está tomando aquelas vergaçadas, é o momento que ele compreende finalmente a paz de Estevão. A paz dos cristãos que davam-se em holocausto, que se martirizavam em prol de algo maior. No momento daquelas 39 chibatadas, o sangue escorrendo pela pele, ele diz que ele não sente a dor, pelo contrário, ele consegue despir-se de si mesmo de tal maneira que naquele instante ele se vê como que afastado do organismo físico. Porque ele diz em uma das suas epístolas: o que em mim opera a morte, em vós opera a vida. Ou seja, o meu exemplo ecoa na história da humanidade. É um momento ali em que ele compreende a possibilidade de falar algum dia, como ele fala na epístola: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É o despir-se de si mesmo para morrer o homem velho e nascer o novo homem. É o momento de despertar que ele consegue vivenciar. Ou como a gente vai ver também nessa mesma belíssima obra, Maria de Magdala, que vai despertar no momento em que ela vem pedir a Jesus orientação do que fazer para se tornar uma mulher nobre. E aí Jesus diz: Maria, o amor encobre a multidão de pecados. E aí ela: mas eu te amo, mestre, eu te amo. Jesus só ergue ela e diz: vai, Maria, vai ser mãe. Ela então deixa escorrer lágrimas frias nas faces macilentas e diz: mestre, eu já não posso mais ser mãe. Não, Maria, Jesus admoesta, vai ser mãe daqueles que não têm mãe. Vai ser mãe dos desvalidos da sorte. Vai ser mãe daqueles que necessitam de tudo e por todos foram desamparados. E aí ela abraça como causa, está no livro Primícias do Reino, o cuidado próximo junto aos rancenianos, os leprosos. De tal maneira que ela vai ali ajudá-los que ela própria adquire lepra. Mycobacterium leprae é o nome da bactéria da lepra que ela pega.
iniciando ainda naquela encarnação a sua jornada de redenção, brotando na sua pele aquelas flores roxas, servindo ali de fresta para entrar à luz. Ela própria, que não é igualada a nenhum filósofo, a nenhum profeta, mas teve a única boca capaz de comunicar a ressurreição do Cristo. Foi para ela que Jesus apareceu. Foi para ela que Jesus, ressurrecto, vem dizer que a vida não acaba com a morte, que a vida prossegue. Porque o que é o Evangelho, senão um hino de louvor à imortalidade? Emmanuel nos informa que o Evangelho é a boda, é o casamento, que é citado por Jesus mais adiante. O amigo do noivo se felicita por ver o casamento. E não é à toa que Jesus começa a sua jornada mediúnica numa festa de casamento. É um símbolo. É o casamento da criatura com Deus, da criatura com seu Criador. Então é o convite que Jesus nos faz para nos banquetearmos com a felicidade que Jesus tanto nos promete, mostrando que ela não é deste mundo, mas que o reino dos céus está próximo. Ou seja, não é nesse mundo de coisas, mas está aqui disponível para nós, porque está dentro. O reino dos céus está dentro de vós. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. O convite de Jesus é claro, que a gente consiga um olhar introspectivo, porque está dentro. E no Pai Nosso ele diz: venha a nós o vosso reino. A gente reza errado. A gente fala ao vosso, não é ao vosso reino, é o vosso reino. Se o reino está dentro, e Jesus está dizendo para que ele venha a nós, Jesus está nos convidando a desentranhar o reino dos céus que está dentro de nós. É o convite de Jesus, e essa época do ano que vai chegando, estamos hoje no dia 1º de dezembro de 2025. Dezembro é a época que a gente mais se lembra de Jesus. Os relatos mediúnicos nos afirmam que, na verdade, Jesus não nasceu em dezembro. Nasceu em uma noite de primavera. Joana de Ângeles chega até a dizer a data. Foi no dia 21 de abril. Olha que interessante. Mas aí a gente vai pegar essa época, não é à toa. Por quê? Porque os cristãos do início da cristandade queriam retirar a importância da celebração pagã do Sol Invicto, que acontece meados de 20 de dezembro. Então, para retirar esse festejo pagão, colocaram ali o símbolo do nascimento de Jesus, uma espécie de substituição. E nós herdamos essa perspectiva da cristandade. E o que os espíritos falam, que essa é a época do ano que Jesus mais se aproxima do planeta Terra. Porque nós nos aproximamos dele. Nós abrimos o campo psíquico para essa influência benfazeja. Nós ficamos mais caridosos, ficamos mais amorosos, mais solidários. Nós nos abrimos com mais facilidade para a possibilidade do perdão. E sem hipocrisia, porque sim, a gente sabe que existe hipocrisia. Algumas pessoas vão dizer: eu perdoo da boca para fora. Me perdoe da boca para fora. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe. Tem umas festas de final de ano com essa polarização política que a gente tem aí, que o negócio é feio de se ver. Mas é a oportunidade que a gente tem para suplantar as diferenças e tentar tocar no que é igual, no que é semelhante. A gente precisa se perguntar como é que a gente pode se aproximar. Em que a gente concorda nisso tudo?
Como é que a gente pode estar juntos uns dos outros? Então, com essa abertura, a gente consegue usufruir da influência amorosa dos espíritos superiores incumbidos pelo próprio Jesus para nos trazerem os benefícios de nos lembrarmos do Cristo. É o momento em que a gente se lembra mais de Jesus. No livro Boa Nova, inclusive, temos um livro esplêndido chamado Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, pela psicografia abençoada de Chico Xavier. Nós temos ali um texto escorreito, belíssimo, muito bem escrito, em que Humberto de Campos, que foi dono da cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras, e depois de desencarnado, vem e psicografa pelas mãos de Chico Xavier. E aí, por conta das celeumas familiares, ele muda o seu nome e passa a assinar como Irmão X. É bom lembrar, 20 em romano é XX. E por isso ele passa a se chamar Irmão X, né? Justamente para evitar problemas com relação à questão autoral dos seus textos, que a sua família estava lutando, querendo, né, os direitos autorais, e aí o advogado da Federação Espírita Brasileira, primeiro, consegue provar que os textos são dele, porque a letra é a mesma, os exames grafotécnicos atestam isso. Segundo, porque o estilo é o mesmo, e os grandes especialistas na obra de Humberto de Campos, quando encarnado, não conseguem diferenciar o que é texto dele encarnado do que é texto dele desencarnado, comparando as obras às cegas. Eles não sabem diferenciar, comprovando e atestando a veracidade dos textos. E a família então diz, já que provou que é ele, então a gente quer os direitos autorais das obras psicografadas por Chico Xavier. Aí o advogado da Federação Espírita vai e diz, na verdade, segundo a legislação, todo direito é devido das obras feitas em vida. Pós-vida já não tem mais. Ou seja, é um caso em que a psicografia foi atestada nos tribunais e ficou para os autos da história, né, essa história tão interessante. E por isso o Irmão X passa a chamar-se desse jeito. Então, Humberto de Campos, nessa obra belíssima, vem trazer fatos que não estão nos textos bíblicos. Do mesmo modo que Neio Lúcio, que na verdade foi Quinéios Lúcius, o avô do espírito Célia, no livro 50 anos depois, é ele, Quinéios Lúcio, que vem com o pseudônimo de Neio Lúcio, psicografar livros belíssimos, um deles que é o meu livro de cabeceira, se chama Jesus no Lar. É um livro lindíssimo que conta como era a reunião de estudo do Evangelho no Lar que acontecia na casa de Simão Pedro, na beira do lago de Cafarnaum, do lago de Genezaré, em Cafarnaum. E ali Jesus presidia os encontros, contando histórias. Histórias que também não estão nos textos bíblicos e que vale muito a pena dar uma olhada. Porque eu confesso, com o Jesus que me é apresentado pela doutrina espírita, eu me sinto muito mais inspirado, muito mais fortalecido, muito mais instigado na minha jornada pessoal, porque eu não sou apresentado a um Jesus que eu considero profundamente equivocado. Um Jesus que vai me salvar sem que eu faça esforço nenhum. Um Jesus que morreu por mim na cruz e pronto, eu não tenho que fazer mais nada, basta acreditar nele. Não é esse o Jesus do Espiritismo. O Jesus que a doutrina espírita nos mostra é um Jesus que me mostra como fazer. Me mostra o caminho a trilhar, mas eu preciso trilhar o caminho. É um Jesus que vai me exemplificar como vencer o meu orgulho e o meu egoísmo, as minhas duas chagas, de onde nascem todas as imperfeições humanas.
É um Jesus que vai me apontar caminhos. Não é apenas cruzar os braços e dizer que eu me arrependo e eu creio no Evangelho e por isso eu estou salvo. Não, não existe isso em doutrina espírita. O sangue de Jesus só me salva se eu próprio me salvo, a partir do exemplo que Jesus me deu. A caminhada é essa. Não é também aquele Jesus que alguns por aí vendem uma imagem de um Jesus que me dá conforto. Não, Jesus, hora nenhuma, me prometeu conforto. Ele disse o quê? Vinde a mim todos vós que sofreis, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Jesus não disse assim, ó, venha comigo vocês que estão sofrendo, porque comigo não tem fardo, não tem jugo. Não. Jesus diz, comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Comigo você vai aprender a relativizar o impacto das dores. Você vai aprender a lidar com os confrontamentos necessários do existir. Você vai aprender com todos esses desafios e vai se sentir fortalecido para enfrentá-los. Ele não diz que não vai ter desafio, não. Não, hora nenhuma. Não tem essa história de pare de sofrer, ou comigo não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Não, não é isso não. Jesus nos mostra o caminho a seguir. Se a gente não segue, de nada serve. De nada serve. Como diz Tiago na sua epístola, não adianta nada ter fé sem obras. Não serve para nada. É uma fé cega, que absolutamente não edifica em nada. E para essa fé edificar, ela deve vir acompanhada pelas obras. Eu preciso fazer algo. Eu preciso buscar. Eu preciso me inspirar pelos exemplos daqueles que Jesus tocou profundamente e transformou suas vidas. Se não, e é por isso que os livros vêm nos trazer tantos grandes exemplos. É por isso que eu digo, dentro da doutrina espírita, a gente tem chance de ler obras esplêndidas, como os livros da série histórica de Emmanuel, melhores livros que eu já li. E olha que eu gosto de ler muito, já li bastante. Então, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, são livros esplêndidos que dão o exemplo de como fazer. Está ali, para você perceber. Ali estão grandes exemplos que ressoam na alma, que nos tocam. Aí você pega obras belíssimas de Amélia Rodrigues. Meu Deus, como aquilo me toca. Aí você pega André Luiz, você pega Manuel Filomeno de Miranda, você pega Ivone Pereira. Quantos livros belíssimos a nos mostrar caminhos. A nos mostrar como não fazer e como fazer. A nos trazer aprendizados. Então a gente precisa aproveitar essa chance que a gente tem para despertar, para perceber que o exemplo de Jesus tem que ressoar na alma, na acústica da nossa alma, nos mobilizando, nos transformando. A gente precisa perceber que o exemplo de Jesus, quando ele vem numa manjedoura, ele nasceu numa estrebaria. Manjedoura, a gente fala manjedoura hoje como se fosse berço. Manjedoura é o coxo, onde os animais se alimentam. Não tem negócio de berço, não. Ele não teve berço. Ele não teve berço. Inclusive, ele é questionado lá adiante, na fase adulta, e ele diz: o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para descansar sua cabeça. Olha que exemplo. E a gente querendo conforto. E a gente pedindo conforto o tempo todo. Em vez de olhar todo o exemplo do Cristo. Vem magos, reis magos. Olha que exemplo interessante também para a gente pensar. Eles vêm para trazer seus presentes, os pastores também. Ou seja, ele vem para todos.
não tem acepção de religião. Não, são reis magos do Oriente. Eles têm perspectivas diferentes e veem, provavelmente estudiosos que eram da astronomia, da astrologia à época, vêm olhando as estrelas e chegam no lugar onde Jesus estava. Olha que exemplo de unificação dos povos. Jesus não está circunspecto a uma religião, não. Jesus, na verdade, divide a história em antes e depois dele. Então, ele precisa encontrar guarida nos nossos corações, na caverna das nossas almas. Essa caverna, porque Jesus nasce num censo. A cidade de Belém, que era a cidade de Davi, era a cidade da ascendência de Davi. O que é que a gente vai ver ali? Muita gente está ali para fazer o censo, eles não tinham onde ficar. Então eles procuram algum lugar para aquela criança nascer. O que encontram é uma estrebaria onde os animais ficavam para passar a noite. E aí Jesus nasce ali, no extremo da simplicidade. Jesus cresce na simplicidade, foge para o Egito, né? Porque estava sendo perseguido por Herodes o Grande. E aí foge para o Egito. Depois de muito tempo é que ele volta, e a gente vai ter notícia dele aos 12 anos, indo se mostrar no templo, provavelmente na sua cerimônia de Bar Mitzvah, o momento em que ele se mostra para a comunidade. E aí o que é que acontece? Ele impressiona os doutores da lei, porque ele já estava pronto. No livro Boa Nova, Humberto de Campos mostra ele falando com Maria que ele não precisava ser matriculado na escola dos nazireus, na escola dos religiosos da época. Ele já estava pronto. E ele fala isso em determinado momento dos evangelhos, dizendo claramente: antes desse mundo ser, eu já o era. Aí a gente pega uma obra belíssima como A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e vai ver que Jesus é o governador do planeta Terra, responsável mesmo pela formação do orbe terrestre. Ele que incumbiu os engenheiros siderais a construírem o planeta como nós o conhecemos hoje. Então daí a gente entender Jesus como sendo esse astro celeste a nos trazer a referência. Aí a gente pega uma obra belíssima como o livro Renúncia, que conta a história de Alcione. A gente fala Alcione, né? Mas tem um acento, é Alcione. Ela, antes de encarnar na Terra, estava em um outro planeta, em outro sistema solar, falando de Jesus, dizendo que era o mesmo Cristo da Terra. Era do planeta dela, do planeta em que ela estava. Era o mesmo Cristo. Jesus Cristo era o mesmo. Ou seja, Jesus é tão grandioso que ele é Cristo em outros planetas. Não é só aqui na Terra. Olha que grandiosidade. A gente não tem muita noção. A gente não faz ideia de quão grandioso é Jesus. E aí a gente vai ver que Jesus prepara. Está lá no livro A Caminho da Luz. Emmanuel explica isso, que Jesus prepara o planeta Terra para a sua chegada. E, inclusive, a Amélia Rodrigues fala disso, ela cita alguns grandes pensadores que Jesus manda antes, como seus precursores, para preparar o caminho. Eram embaixadores dele. Hammurabi, trazendo o código de Hammurabi, que é o primeiro código legislativo do mundo. Krishna, que renova os conhecimentos da velha sabedoria do Vedanta, trazendo a sabedoria da reencarnação e da imortalidade da alma. Akhenaton, que no Egito vai introduzir um modelo de monoteísmo dentro de uma perspectiva politeísta. É o rei Akhenaton que vai apresentar isso. Aí ela cita Abraão, que sai da cidade de Ur e se torna pai de um povo.
Aí ela cita Moisés, que teve a sanha de libertar o povo hebreu do domínio egípcio em busca da terra de Canaã. Aí ele cita também Siddhartha Gautama, o príncipe Buda, que teve como tarefa anteceder o Cristo, preparando a psicosfera terrestre, preparando a egrégora do planeta para a chegada de Jesus, com a sua mensagem de paz, com sua mensagem de desapego, com sua mensagem de libertação e de renúncia de si mesmo. Aí ela cita Kung Fu Tse, que ninguém mais é do que Confúcio, a gente aportuguesou, né? Kung Fu Tse é Confúcio em português, dizendo que ele foi um legislador que legislou moral, fidelidade, família e renova conceitos sobre a vida. Lao Tse, com seu livro da vida e da virtude. E ela vai citando pessoas e mais pessoas, mostrando que todos eles são antecessores do Cristo, os precursores da mensagem cristã. Ela cita Pitágoras, que traz da sabedoria ancestral do Egito e da Índia para a cultura ocidental na Grécia a doutrina dos renascimentos sucessivos, na Academia de Crotona. Aí ela cita Sócrates como antecessor do Cristo, que sintetiza a filosofia, a velha filosofia nobre, alicerçada na mais elevada moral e também na imortalidade da alma, porque a mensagem de Sócrates preconiza isso. Aí ela vai dizer que Alcibíades canta as musas e fomenta a guerra. Marco Aurélio registra os pensamentos que fluem da sua mente privilegiada. Aí ela vai dizer que Periandro se torna um dos 7 sábios da Grécia Antiga, apesar de ter cometido o xurocídio, que é a morte da própria esposa. Olha aí, hein? Feminicídio já existia naquela época. Aí então ela cita Júlio César, olha que interessante. Na verdade, antes ela cita Alexandre Magno, que tem por tarefa unificar o mundo conhecido da época. Alexandre Magno, que morre aos 33 anos de diarreia. Porque na época as pessoas morriam de diarreia, não tinha remédio. E aí reencarna como ninguém menos do que Júlio César. É ele próprio que vem agora estabelecer a Pax Romana, um período único na história da humanidade, que os próprios historiadores não sabem explicar por quê. Era um período especial que vai trazer, justamente no reinado de Augusto e de Tibério, o momento em que Jesus está encarnado. Júlio César tem essa necessidade de trazer esse período de paz à Terra, um período que não tinha guerras. Não tinha guerras. Como? E ele próprio volta depois, é bom lembrar. É muito falada a reunião que acontece no ano de 1804, em que Júlio César, que havia sido Alexandre Magno, agora encarnado na Terra novamente, tinha uma tarefa ímpar de preparar a Europa para a volta do Consolador prometido por Jesus. É Napoleão Bonaparte, é ele. É Júlio César, é Alexandre o Grande. É o mesmo. Que vem e agora é convidado pelo próprio Jesus e é orientado pelo próprio Jesus para auxiliar na unificação da Europa, para que a doutrina espírita começasse. Porque naquele mesmo ano estava encarnando na Terra Allan Kardec, o professor Hippolyte, né? Denisard Rivail. É ele mesmo. Olha aí que importante para a gente pensar. E aí a gente vai ver que é Jesus que vem trazer a verdade libertadora de consciências. É ele que diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. É Jesus o tempo inteiro nos convidando a perceber a grandiosidade da verdade do Pai,
porque ele personificava essa verdade. Então, que nós possamos merecer essa influência benfazeja em nossas vidas, que nós possamos abrir espaço. Já que a gente está comemorando o aniversário dele, que a gente se lembre daquela parábola que ele traz, do julgamento das ovelhas e das cabras. É um momento crucial da história de Jesus, quando ele vai dizer justamente que aqueles que fizeram o bem, que visitaram um dos mais pequenos quando estivesse doente, que deram roupa quando estivessem nus, fosse visitar quando estivessem presos, tivesse auxiliado de alguma maneira, era a ele mesmo que faziam. Do mesmo modo que aqueles que se negaram a fazer as coisas mais pequenas aos menores, também era ele mesmo que negava. Então, se a gente está comemorando nesse mês o aniversário de Jesus, é que a gente lembre disso. Que não seja uma festa vã, com beberrança, com milança, que a gente consiga lembrar de Jesus, porque é o momento que a gente tem para lembrar do aniversariante. E que a gente se pergunte naquele momento, o que eu posso oferecer de meu coração como presente para esse aniversariante? Então, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós ora abraçamos em nossas almas para presentearmos Jesus a partir da presentificação da mensagem dele em nossas almas. Que assim seja. Eu volto lá para baixo. Muita filha. Vontade. Bom, gratidão, Danilo. Acho que iniciamos o mês de dezembro com uma explanação tão bela, tão profunda, e que nos desperta a curiosidade para conhecer essa obra. Temos na Biblioteca Grifo Primícias do Reino. Nós temos a biblioteca aqui em cima, no Cetrasque, que tem o livro Primícia do Reino. A Grace é a responsável pela biblioteca junto com a Tânia, né, também. Então, quem quiser depois conhecer essa obra, mas estaremos durante todo o mês trabalhando vários capítulos. Amanhã pela manhã teremos nossa irmã Aldaci Silva, que vai estar falando sobre a mulher da Samaria, água da vida. Essa vai ser a fala da companheira. E no sábado nós não teremos a doutrinária à tarde, porque teremos o encontro final de trabalhadores e frequentadores de grupo de estudo. Então, essa semana teremos a doutrinária de amanhã pela manhã. Tá bom? Quem quiser, às 9 horas estaremos aqui. Nós vamos contar com nossas amigas passistas, né? O passo individual. Sim. Amado amigo Mestre Jesus, companheiro de jornada, modelo, guia e o ponto de luz que miramos no nosso horizonte. Percorrendo essa estrada para dentro de nós, muitas vezes temos dificuldade de encontrar os nossos caminhos. Mas basta olhar direito, basta olhar com atenção, que saberemos por onde seguir. Essa luz que nos conduz, essa luz que nos orienta,
que nos faz tomar as decisões corretas para que nós não fraquejemos na caminhada. Que essa luz transborde de cada um e cada uma de vocês neste momento do paz. Nesse momento onde as energias, os fluidos, as vibrações do universo reencontram com a energia dentro de cada um de vocês. E nós, filhas e filhas da jornada, traçamos um outro caminho. O caminho do afeto, do acolhimento, da proteção, do amparo. Fortalecemos o nosso encontro com Deus. Nossas energias estão pelo universo, que possamos enviá-las para as nossas casas, nossos trabalhos, nossos amigos, nossos desafetos. Que possamos simplesmente ser filhas e filhos de Deus. Nesse despertar da nossa individualidade coletiva, onde não estamos sozinhos, porque fazemos parte de um todo tão maior, que possamos retornar aos nossos lares, encontrar nossos amores, nossos cuidados e afetos. Uma boa noite para cada um, para cada uma. Que Jesus nos acompanhe.